Hoje eu estou recebendo o Rafa, que é cofundador da Inspira, uma startup voltada ao mercado jurídico e que, obviamente, tem ali uma trajetória e um posicionamento de mercado bem interessante e bem relevante, inclusive para o momento de mercado que a gente está vivendo e as oportunidades que a gente tem em trabalhar dados, processos e todo o âmbito jurídico, e isso tem se tornado cada vez mais relevante nesse meio de tecnologia, inovação e startups. Rafa, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, separado esse tempo para a gente conversar, e eu acho que vale a gente começar conhecendo um pouco mais da tua trajetória. Então, ninguém melhor do que você para contar o que é que você já fez e o que é que você está fazendo hoje. Ótimo. Luiz, muito feliz com o convite, obrigado mesmo. Acho que é um espaço muito legal que você tem construído para a gente falar de empreendedorismo, trazer eventualmente até um lado das startups que é menos falado, né? Um pouco talvez dos bastidores da vida real. Muito feliz de estar aqui, espero que eu consiga contribuir aí com a ideia que você traz aí, tanto para newsletter, para os artigos e para os podcasts em geral. Bom, falando de mim, vai, de maneira simples, vou tentar resumir minha trajetória aqui. Eu sou Rafa Grimaldi, sou um dos cofundadores da Inspira e CEO. Eu sou advogado e contador de formação e eu acho que a minha história com a Inspira, né, como eu cheguei até aqui, basicamente, ela tem muito a ver com esse background, vamos dizer assim, da faculdade. Eu formei na USP, aqui em São Paulo, entrei na faculdade com 17 anos, e eu sempre brinco que eu falo assim: "Por que você fez direito, né?" Por livre e espontânea pressão dos meus pais, que queriam que eu fizesse uma carreira tradicional. Eu era um adolescente de 17 anos que não sabe muito bem o que quer fazer. Falaram que eu era teimoso, que eu gostava de argumentar, o direito parecia fazer sentido. E, por que isso aconteceu exatamente dessa forma? No momento em que você entra na faculdade de direito, pelo menos aqui em São Paulo, né, no meu contexto, que é onde eu moro, onde eu nasci, você já é basicamente dragado, vamos dizer assim, pela indústria jurídica da região, que tem muito a ver com no ambiente privado, você trabalhar em escritório de advocacia ou departamentos jurídicos de grandes empresas, ou eventualmente ir para a carreira pública, assistente dentro de um tribunal, da defensoria ou da procuradoria, por exemplo. E eu optei logo no primeiro ano, ainda com 18 anos, para o caminho dos escritórios de advocacia. Tinha na parede lá, no mural da faculdade, tinha um anúncio de vagas de estágio. E sem saber muito bem o que aquilo significava, né, uma pessoa muito jovem começando na faculdade, falei: "Vou entrar de cabeça, vou tentar, quero começar a trabalhar, quero começar a ganhar meu dinheiro, vamos ver o que acontece". E aí, por que que essa história ela é básica nesse sentido, né, no momento que você entra nesse fluxo, eu demorei muito tempo para sair dele, vamos dizer assim, no sentido de, eu fiquei 6, 7 anos como estagiário e como advogado formado ou recém-formado, dentro de dinâmicas de escritório de advocacia. O escritório que eu mais passei, ou que me fiquei mais tempo na minha vida, é o Matos Filho, que é talvez, a nível de quantidade de pessoas ou, enfim, no mínimo um dos top 3 escritórios do ponto de vista de porte, receita, faturamento, etc. E também de reconhecimento, obviamente. Foi uma grande, vamos dizer assim, escola para mim. Passei lá de 4 a 5 anos e é de lá, basicamente, que surge a essência, a gênese da ideia da Inspira, que eu acho que é algo que muitos, imagino que você já tenha escutado isso muito aqui no podcast, no papo com outros founders, surge de uma dor que eu vivi na pele. E eu olhando para as estatísticas, inclusive de startups, né, que de alguma maneira crescem, trilham um caminho legal, muitas vezes os fundadores, né, vêm da indústria que eles querem resolver um problema. E o direcionamento foi exatamente esse, assim, né, então: "Olha, eu tô aqui numa atividade em que eu tenho muita ineficiência que eu quero resolver, eu não tô satisfeito com o jeito que eu trabalho e com meus colegas de trabalho também. Como é que eu resolvo esse problema?". Isso eu tô falando ali dos anos, né, vamos situar no tempo isso. Já era ali 2016, 2017, com 2 aninhos ali de formado, formei em 2015. Eh, então ali começou a surgir uma vontade, na verdade, primeiro de não advogar, mas com um olhar não de: "Putz, eu não gosto disso aqui", eu quero transformar o jeito que isso aqui é feito, a prática jurídica que a gente chamava. E aí eu demorei para, vamos dizer, descobrir isso em mim. Quando eu peço demissão do escritório, isso em 2017, eu não tinha ainda a certeza do que eu queria fazer, tá, minha trajetória aí depois ela é um pouco menos linear, mas uma coisa eu sabia, eu falei assim: "Olha, eu quero voltar a trabalhar ou começar a trabalhar, ter uma nova experiência de trabalho com algo que eu sinta que eu realmente estou gostando de fazer, que eu ame, talvez, numa visão um pouco mais platônica, utópica ali do trabalho". E passei um tempo, do que eu peço demissão sem planejar, desempregado, pensando o que eu ia fazer na vida, morando ainda com meus pais, e aí eu decido
fazer uma aposta que era: eu vou tentar voltar à minha essência de antes da adolescência e ir pra uma vamos dizer assim, uma essência pessoal minha que tinha a ver com o fato de ser bastante nerd, vamos dizer assim, de computador mesmo. Então, sempre gostei muito de videogame, jogo de computador, de ficar horas, assim, entre os meus 10, 14 anos ali. Nesses meios do caminho aprendi a programar sozinho, apesar de nunca ter, trabalhado ou, né, entrado de cabeça no âmbito de desenvolvimento, mas era algo que eu gostava. Eu falei assim: "Cara, eu quero me aproximar de tecnologia". E aí como eu consegui basicamente transicionar eu tô numa indústria que eu quero transformar e consegui ir para o caminho de uma startup. Eu achava que eu tinha que achar um lugar que me permitisse passar por essa transformação, e esse lugar foi a Endeavor, que é muito reconhecida, né, no ambiente de startups. Eu presto para uma vaga lá, uma candidatura para uma vaga de gestor de conta, à época, isso já em 2019, então uns 2 aninhos ali depois, onde o meu trabalho era basicamente o que que fazia o gestor de conta? Você é uma espécie de braço direito de fundadores e fundadoras de startups de alto crescimento, que a Endeavor seleciona. E eu dei muita sorte, primeiro de ter caído nessa vaga e segundo, de eu ter pegado um portfólio absolutamente fantástico, porque o meu nicho de trabalho ali dentro era trabalhar com empresas de software, B2B, né, vendem empresa para empresa e que trabalhavam com perfil de médio e alto ticket. Então, no meu portfólio, por exemplo, tinha empresas como Vetex, isso eu tô falando pré-IPO, Único, que é o unicórnio também, mas na época que eu atendi ainda se chamava Acesso Digital. E por que que eu acho que esse é um ponto relevante para eu trazer aqui? Eu era uma pessoa que não tinha a literatura, a bagagem, nem a rede que o ecossistema de startup exige para que você consiga tirar um business do chão, com investimento ou não, com conexões, ou mesmo com entendimento do que você tem que fazer, do ponto de vista de frameworks, vamos dizer assim. E lá foi uma grande escola, essa é a verdade, assim, eu brinco, né, eu ganhava um salário para trabalhar na Endeavor, mas era como se estivessem pagando para fazer um MBA, porque eu tinha um acesso a essas pessoas fantásticas, talvez as grandes pessoas à frente desse tipo de negócio, e o que eu entendi era como funciona a cabeça deles. E isso para mim depois como formação empreendedora foi fundamental, porque eu vinha de um ambiente em que a lógica, a mentalidade é completamente diferente, né. Talvez muito mais menos avessa a risco, muito mais preocupada com os problemas e não em tomar risco, em achar soluções, em resolver os problemas. E aí, pra fechar essa primeira parte aqui, né, do meu discurso, é ali na Endeavor que a ideia da Inspira, ela não só floresce, como ela já tinha talvez florescido, mas ela se sedimenta. Por quê? A Endeavor ficava no prédio do INSPER, aqui em São Paulo, da faculdade, e é uma faculdade super também aderente ao tema empreendedorismo, né, vamos dizer assim. E a gente tinha parceria, com a universidade para fazer cursos de maneira geral. E tinha um curso lá dentro da incubadora do INSPER, que é o Centro de Empreendedorismo do INSPER, coordenado pelo Daniel Ibri, que é CEO da Mindset Ventures, fundo de venture capital que investe em startups de Israel e de Estados Unidos. E ele coordenava uma incubadora que era o seguinte: você ia lá, tentava prototipar um produto e tentava sair com alguma coisa dali, né? Numa época em que produzir software era bem mais difícil do que é hoje. E isso foi final de 19 e 20. Eu chamo 2 outros colegas meus, que eram talvez frustrados com o trabalho deles na advocacia, como eu era, no sentido de: "Cara, acho que dá para fazer melhor, dá para poupar tempo nisso aqui". E aí, o Henrique e o Cauê são meus cofundadores, a gente começa a fazer os protótipos de produto ainda sem software, como se fosse uma prestação de serviço mesmo, e depois a gente pode entrar um pouco nisso. E aí quando começa a ter cliente, relativamente alguma recorrência, a gente fala: "Tá, agora vamos precisar efetivamente de um sócio que seja profundo, que entenda de tecnologia", e a gente traz pro barco o Ricardo, que é o nosso CTO até hoje, monta aí o que seriam a estrutura base da empresa com 4 cofundadores e começa a história da empresa a partir daí. Isso já em 2021, tá? Então mais ou menos 4 anos atrás. Cara, muito legal. E aí, alguns pontos da tua fala que eu acho que são muito relevantes. O primeiro é exatamente esse, né? O você vir do mercado, você conhecer o mercado que hoje você está atuando. E querendo ou não, você ser um pouco dessa cabeça, provavelmente, de traduzir como é que esse mercado funciona para os teus outros sócios. Tem o fato de aquela história de estar no lugar certo na hora certa, né. Então, você vai para a Endeavor, você está no prédio da Insper, você tem acesso à incubadora, você consegue atrair seus sócios. Então, tem muito daqueles fatores que acabam acontecendo na vida de quem vai empreender, mas a pessoa também tem que estar atenta, né. O que é que tem aqui ao meu redor que eu posso trazer para perto, que eu posso tentar me conectar, que eu posso abrir aqui as minhas
possibilidades e atrair apoio, pessoas, espaços. Eu acho que isso é muito legal nesse início da trajetória ali da Inspira, porque é uma coisa que a gente, querendo ou não, e aí de 2020 para cá principalmente, a gente vê perdendo um pouco essa dinâmica de explorar os espaços que a gente frequenta, né? Então, eu acho que isso é um ponto relevante. Mas aí trazendo um pouco da Inspira como solução para o ambiente jurídico, né. A gente sabe hoje que o ambiente jurídico ele é um ecossistema de demandas, de possibilidades, de, posições e obviamente de espaços para soluções tecnológicas, soluções formais. Como é que você chega naquilo que a Inspira é hoje? Você fala ali que começamos como uma prestação de serviço. Vamos começar desse momento. O que que vocês testaram no começo? Qual foi a janela ali em 2021 que você disse: "Cara, é aqui talvez que a gente consegue entrar", e como é que você sai disso para o produto que a Inspira é hoje? Ótimo. Eu acho que ele conecta muito, inclusive, com a provocação que você trouxe hoje do antes do se jogar, do tentar. Um pouco do que era o curso ali pra gente, era muito isso, um momento em que a gente se juntava como sócios, como ainda não sócios, como amigos, na verdade, para pensar os problemas. E aí, como é que a gente chega no problema que a gente resolveu atacar? Teve uma coisa que a gente eu acho que eu posso compartilhar talvez né, hoje eu olho como um aprendizado de sucesso mesmo, né, a gente foi muito crítico, científico talvez mesmo, com a metodologia de se construir uma startup, que era algo que evidentemente eu conseguia trazer, como você bem disse, da Endeavor e conectar, os meus demais sócios nessa mentalidade, mas eu acho que a gente estudou juntos ali coisas que eram básicas e importantes para você conseguir tirar o negócio do chão, basicamente. E aí, por que que isso conecta agora com o que você quer escutar, que é como é que a gente identificou o problema e atacou aquele problema. Quando a gente estava lá pensando o que a gente ia fazer, você tinha ali o Henrique e o Cauê têm a mesma formação que eu, né, eles também são advogados. A gente tinha tanta ideia que a gente queria resolver do nosso setor e, assim, à época ainda não era um setor falado como ele é falado hoje, porque não se falava ainda de inteligência artificial, apesar de já ser uma visão que a gente tinha de que isso ia disruptar, né, aquele setor. Mas o que eu quero dizer, assim, a gente tinha muita ideia, porque a gente os 3 trabalhavam naquele ambiente e tinha muita coisa para muito problema para resolver. Posso trazer até alguns dados que acho que ilustram muito bem isso, né, que é o Brasil, ele é talvez o país mais problemático sobre esse aspecto, o que da perspectiva empreendedora é na verdade uma oportunidade, né. Por que que ele é problemático? Bom, é o país que tem o maior big data jurídico, no sentido de quantidade de dados, mas isso significa na verdade burocracia, porque ele é altamente processualizado, né, os nossos tribunais estão lotados de demandas judiciais. Tem um dado que ele não é oficial, mas muita gente fala sobre ele, que é a gente tem mais demanda trabalhista, 98% das demandas trabalhistas estão aqui no Brasil, quando a gente compara isso com o mundo. Pra você ter uma noção, assim, de quanto dado e informação a gente consegue trabalhar, o que de alguma maneira é um prato cheio também para soluções como inteligência artificial. A gente tem proporcionalmente, né, à população, a maior quantidade de advogados no mundo também, um advogado para cada 164 habitantes. Então, se eu vou construir um produto para este nicho, para essa vertical, eu tenho um potencial de usuários muito relevante. A gente tem a maior quantidade de faculdades de direito do mundo, só no Brasil tem mais faculdades do que no mundo inteiro somado. É maluquice, tá, acreditadas pelo MEC, assim. Então a gente olhava para isso e falava assim: "Cara, eu vim de uma indústria em que ela ainda tem muita solução para ser criada. Por onde a gente começa?" E aí é onde eu disse que a gente foi científico. Quando você olha para esse número, você fala: "Cara, tem tanta coisa que eu consigo fazer. Consigo construir um produto para tribunal, para faculdade, para escritório, para advocacia autônoma. Eu posso só de personas, vamos dizer assim, e clientes, eu posso pensar em N possibilidades, né." Como é que a gente fez? A gente seguiu muito o que o Daniel nos mentorou e nos recomendou fazer, que é: "Olha, tem um livro aqui que vocês deveriam ler de cabo a rabo e seguir, que é o Startup Enxuta. Não tem muito segredo aqui, só você vai olhar isso aqui e vai te levar como um mantra." E a gente levou isso a ferro e fogo. Então, coisas que o livro falava: "Pô, você vai lá, você pode ter o viés que for para construir o produto que você quer. Vai fazer entrevista com o seu potencial cliente." E aí o livro falava: "Pô, você vai fazer 100 entrevistas." A gente fala: "Então tá bom, é 100 entrevistas, vamos fazer." "Ah, você vai conversar com 30 potenciais investidores para criticar a sua ideia e ver se ela tem escalabilidade." Vamos falar, vamos fazer mentorias e etcétera. E aí o que que a gente foi percebendo? A gente foi começando a conseguir arquitetar qual ia ser a primeira aposta que a gente ia fazer dentro de uma visão macro, né, escalável. E aí, como a gente chegou nessas respostas, que é o que você quer escutar?
Uma das dores que a gente mais tinha, e os nossos clientes confirmaram isso nas entrevistas, era: "Olha, eu preciso buscar uma informação pública rápido e passar essa informação para o meu cliente", né, o escritório falava isso. Então vou dar um exemplo para facilitar para os nossos ouvintes aqui. Imagina que você está lá no escritório de advocacia, chega um cliente e fala assim: "Olha, eu tô aqui, eu vou pagar a folha dos meus funcionários e eu tô na dúvida se eu tenho que pagar INSS sobre vale-refeição", uma dúvida básica. O que o advogado vai fazer? Ele pode olhar para a lei e falar assim: "Eu acho isso, eu acho aquilo", pode fazer uma interpretação, mas se é um ponto que tem dúvida, e muitos deles têm, o que você vai olhar? Você vai olhar lá nos tribunais e dizer o seguinte: "Olha, quando essa dúvida foi levada ao tribunal, né, foi questionado, o que os juízes estão pensando sobre esse tema?". E aí qual que é a tarefa do advogado? Eu tenho a minha opinião, mas vou te dizer que se a gente for levar isso para o tribunal, tem um risco. O risco é alto, o risco é baixo, o risco é médio. Qual que era a nossa dificuldade como advogados? Primeiro, encontrar essa informação. Eu estou falando do maior big data jurídico. São 350 milhões de processos. Então é como encontrar uma agulha num palheiro, efetivamente. Então, o tempo que se gastava para achar essa informação e mais, depois traduzir essa informação em algo efetivamente consumível. E a gente não tinha ferramental para fazer isso na época. Então a gente falou assim: vamos construir. Exatamente isso. A gente vai trazer a base de dados, construir uma lógica que seja fácil de encontrar a informação e que a tomada de decisão seja rápida. Era isso. Qual que é o problema? Para você construir isso, você precisa ter pessoas que saibam construir software. Eu até estava estudando, fiz um bootcamp de ciência de dados, mas eu nunca tinha atuado como desenvolvedor, eu não tinha uma super experiência, então era óbvio que eu não ia conseguir construir uma ferramenta, vamos dizer assim, robusta ou sofisticada como essa. Por isso a gente trouxe, obviamente, o Ricardo para ajudar a gente nessa construção. Mas assim, por que é interessante a gente pensar que mesmo antes disso já existia empresa? Mesmo antes do software existir, já existia empresa. Porque é vamos dizer assim, uma visão que o Daniel nos trouxe muitas vezes, que a gente ficava frustrado ali quando a gente estava prototipando o produto, falava assim: "Mas Daniel, não vou conseguir sair, vai sair nada disso aqui". Aí ele fala assim: "Você não precisa ter software para provar valor, para provar a sua proposta de valor". E aí ele falou: "Por que vocês não têm então, o que vocês querem produtizar, vende como se fosse um serviço". E aí o que a gente fazia? A gente chegava nos clientes e falava o seguinte: "Olha, sabe aquela dúvida que você tem aqui, você quer pesquisar, encontrar e tomar uma decisão? Passa pra gente, que eu tenho uma solução aqui dentro de casa e no dia seguinte eu te devolvo um relatório estatístico sobre o tema que você queria, pesquisar". E foi exatamente o que a gente fez. Então, sem ter software nenhum, a gente pegava as dúvidas, aí a gente ainda trabalhava nos respectivos empregos, então isso era de madrugada, no almoço, etcétera. Fazia o trabalho ali na raça, na mão, e devolvia um relatório que era o produto final. E eu lembro que a primeira vez que a gente fez isso, falou assim: "Cara, eu tô provando valor, o cliente vai pagar por isso aqui". Foi muito engraçado, porque a gente mostrou o relatório num call, isso era pandemia, 2020, a gente acabara de aprender a usar os Teams, inclusive. E eu lembro que a gente projetou lá o relatório, um relatório, assim, absolutamente tosco, tá, protótipo mesmo, mal um logo bem porco, assim, vamos dizer assim. Mas estava lá a informação e a gente falou assim: "Vamos ver o que o cliente acha". O cliente olhou para o relatório, em 2 minutos ele falou assim: "Ah, tá bom, entendi, não vou pagar, não vou fazer isso, não tomei a decisão". Aí quando a gente olhou, ele disse assim: "Putz, é isso, se ele tiver, ele talvez queira realmente utilizar e fazer o time dele utilizar". Aí a outra dúvida que a gente tinha é: quanto ele vai pagar por isso? Modelo de negócio. No dia seguinte, o mesmo cliente pediu um novo relatório pra gente, e a gente falou: "Ah, vamos agora começar a testar a precificação". E aí todo o resto do fluxo do livro ali dessa etapa enxuta começou a acontecer, até o ponto em que a gente olhou para o nosso negócio, a primeira decisão que a gente falou assim: "Isso não é escalável, eu não vou ter braço para ficar fazendo essas pesquisas na mão e devolver para o meu cliente, então vamos fazer um software, construir isso já com uma visão bastante antecipada, que essa é a visão de produto hoje como um todo, que é: eu vou usar a IA para automatizar parte desse trabalho, que é fazer o advogado, na verdade, focar nas tarefas muito mais estratégicas do que essas burocráticas, operacionais e repetitivas. Então, em algum momento, meu software vai quase como se funcionar como uma delegação do trabalho, para que o robô faça o trabalho que realmente ele consegue fazer num nível muito parecido do que um humano advogar, e que o advogado consiga focar naquilo que ele é realmente importante, conhecer a dor do cliente dele, se relacionar bem com o cliente dele, ter conhecimentos profundos de negócio ou mesmo montar as estratégias, né, que é algo que realmente é um trabalho muito mais artesanal, vamos dizer assim. E aí hoje a nossa visão de produto, né, 4 anos depois dessa história, além de pesquisa, por exemplo, a gente automatiza outras tarefas técnicas que o advogado executa. Então ele vai ler um documento. Antigamente, como eu fazia? 120 páginas, ler de cabo a rabo, preciso buscar uma informação, preciso montar uma linha do tempo do processo, qualquer coisa parecida. Tem uma IA
para fazer isso com assertividade, com segurança, com confiabilidade. Ah, ele precisa escrever uma peça do zero. Vou dar um modelo para ele baseado naquilo que ele quer ou baseado num documento que ele já tenha como modelo. A gente cruza, né, o dado do cliente com o nosso dado público, coloca IA e cria um modelo 90% pronto que ele só precisa fazer alguns tipos de ajuste. Quanto que a Inspira economizou de tempo disso? Tem casos nossos em que o advogado demorava 12 horas para fazer alguma coisa e hoje ele demora 20 minutos, 10 minutos. O quanto a gente não consegue, né, economizar de tempo e dessa maneira capturar valor também para a empresa dentro desse processo. Então foi mais ou menos essa a trajetória. A gente sempre teve uma visão ambiciosa de sair daquilo, mas ela começa sendo muito científico com o livro de dizer o seguinte: vamos escolher um tipo de cliente, não precisa gastar muito dinheiro para construir um software, prova valor, testa preço, e aí você vai iterando e chegando no resultado que você precisa chegar. Cara, isso é muito legal, porque, de fato, né, quando a gente olha para os fundamentos, e o nome é muito válido para isso, né, são os fundamentos, é o primeiro passo que você tem que dar, é o primeiro cuidado que você tem que ter, é igual construir um prédio, não adianta você criar lá a arquitetura do prédio e você não sabe se embaixo da terra tem areia, pedra, água e se vai aguentar aquele teu projeto, né. Então, isso que vocês fizeram é algo que a gente tende a ver pessoas fundadoras e fundadores ignorando, né. "Ah, não, o livro foi escrito", o Eric Ries escreveu Startup Enxuta como tese em 2010. Aí a galera olha hoje: "Ah, passaram 16 anos, isso aí já não funciona". São os fundamentos, funciona, sabe. Então, assim, talvez o protótipo que você fez hoje, quem está começando a empreender pode fazer em Lovable, pode fazer de outras formas, mas ter um protótipo, ter um teste, ter uma segmentação, conversar com potenciais clientes, esses fundamentos, eles não saem da mesa, né. Então, acho que vocês fazem um trabalho, como você mesmo disse, cientificamente bem estruturado, e eu acho que isso traz vocês para o mercado com um entendimento do que precisa ser feito, mais claro, mais focado. E aí, quando a gente olha isso para o cenário jurídico, só para cavar um pouquinho mais, a gente está olhando para um mercado que, sim, em 2019, 20, antes da gente ter ali a explosão dessas inteligências artificiais generativas, a gente tinha uma certa dificuldade de capturar, organizar informações do meio jurídico pelo volume, né. Então ali a gente falava muito das tecnologias de Big Data, né, análise de dados, programação para dados, né, que usa aquela linguagem R. Só que hoje, uma coisa que a gente vê também nas evoluções dessas inteligências artificiais generativas é o fato de o ambiente regulado jurídico, ele cria um cenário que é favorável para as inteligências artificiais, porque não tem margem para ser criativo quando você está num ambiente regulado, quando você tem um ambiente legalmente mapeado, né. Então, se eu quero a informação do imposto sobre vale-refeição, é sim, não e como, né. Então, assim, não tem: "Ah, talvez, eu sugiro que", essa interpretação, como você mesmo disse, é papel do ser humano, né. Então a técnica da advocacia, ela serve para você compor a sua opinião frente ao que é estruturado, né. Então, eu acho que essa sacada de posicionar a Inspira como fazer o trabalho sujo, né, buscar o dado, limpar o dado, preparar aquilo para o advogado chegar e dizer assim: "Ok, com isso na mão, essa esse é o encaminhamento que eu tenho que dar lá para o meu cliente". Isso de fato é relevante. Porém, e aí de novo, para dar um pouco mais de profundidade nessa visão de mercado, o mercado jurídico como um todo, e aí pegando tudo que você falou, números de advogados, números de faculdade de direito, hoje fazer direito ainda é muito objetivo de muitos jovens aí que estão olhando para a universidade, muitos pais esperam que os filhos façam, então é um mercado que tem muita gente. E quando a gente olha para escritórios de advocacia, a gente tem ali um percentual bem pequeno comparado com o todo de escritórios médios grandes, bem estruturados, feito o que você trabalhou, mas a gente tem 98% desse mercado, tirando 98% do nada, porque provavelmente não é esse o número, mas muito dos escritórios de advocacia pequenininhos, muitas vezes individuais, duplas, trios, quintetos. Então, assim, como é que hoje, olhando para a estratégia de crescimento da Inspira, vocês definiram perfil de cliente?
É para todo mundo? É para um tipo específico de escritório? Como é que hoje vocês posicionam a solução? Ótimo. Também, olha só, muito parecido com o que a gente aprendeu desses fundamentos que você falou, que os fundamentos, né, eles não se ao longo do tempo eles não se esvaem, mas você falou assim: "Talvez naquela época eu construísse um protótipo em um dia", eu demorei talvez 2, 3 meses para construir, acho que é só o que a gente está fazendo é achatar o tempo, né. Mas o que eu quero dizer com isso, puxando esse gancho de novo, não mudou muito a nossa forma de olhar para o crescimento da empresa, seja no momento que a gente estava tirando aquilo do chão, seja agora, né, que é: como é que eu decido quando eu vou, por exemplo, traçar um próximo passo de: "Pô, eu não vou mais atender escritórios, vou atender, por exemplo, o advogado autônomo", vamos supor que eu fosse nessa linha, né. Eh, o direcionamento ele é muito interessante, porque o nosso mercado, ele é, eu diria que, assim, a palavra é inevitável nesse sentido. Por quê? Tem um relatório bem interessante que a Grão soltou no ano passado, foi o primeiro levantamento que a gente teve a nível Brasil, por isso foi muito importante para a gente também, que é: vamos olhar para produtos que estão sendo construídos em indústrias específicas, né, como SaaS verticais, né, ou seja, eu vou atacar só aquela indústria, só aquele problema, produto nichado. E aí vamos estudar as indústrias. A indústria jurídica, junto com a indústria de dentistas, são as 2 indústrias, talvez, olhando para profissões, né, white collar, né, que eles chamam, o referência que eles têm, mais fragmentadas, são as indústrias mais fragmentadas do país. Então, assim, quantos você falou assim 98, você não está muito longe do que você está falando. De fato, 98% vai estar estruturado em pequenos escritórios versus poucos que vão estar estruturados em grandes escritórios. Então, por que que eu estou dizendo isso? Para nós, como estratégia de crescimento de escala, é inevitável que a gente, ainda que a gente tenha começado no topo do mercado, a gente vai ter que fazer um movimento de descida, né, nesse aspecto, para a cauda um pouco mais longa. Mas por que que isso é interessante? Porque eu acho que, a nossa proposta de valor, que é economia de tempo e liberação para tarefas mais estratégicas, por exemplo, inclusive vender, né, se você tem mais tempo, menos tempo para fazer o trabalho técnico, você tem mais tempo para se relacionar com o cliente, para vender mais, para trazer mais faturamento. Ela combina muito com a estratégia de quem trabalha em estruturas enxutas. Por quê? Você tem um menor budget para ter mais pessoas para trabalhar, então você não consegue montar um time de 15, 20, porque você tem uma estrutura um pouquinho mais enxuta. O que isso significa? A necessidade de delegar esse trabalho ou para um robô, por exemplo, ou para algo que seja efetivamente barato, ou que você consiga suportar como custo, é maior. Então, assim, o nosso movimento para nesse sentido, ele é natural. Inclusive hoje, já 4 anos depois, o que a gente fala que é o nosso ICP, né, o que é o nosso Ideal Customer Profile ali hoje, ele é escritórios de advocacia com pelo menos "X" advogados. E esse pelo menos, ano após ano, ele vai descendo. Por quê? Quando você começa a perceber que você começa a já ser mais relevante numa camada, mais topo de mercado, você vai fazer esse movimento natural que eu acabei de dizer. E eu acho que a proposta de valor, ela é a mesma, as tarefas que esses advogados executam, ela é a mesma, então o advogado analisa, o outro também analisa, né. O advogado de um escritório grande, relevante, ele pode ser super especialista e trabalhar com um cliente estratégico, né, gigantesco, mas ele faz a tarefa de escrever uma peça. O advogado autônomo, por exemplo, ele faz o mesmo trabalho, né. Então, assim, o trabalho é o mesmo. O que que é o nosso desafio, portanto? É se adequar do ponto de vista de empacotamento e precificação. E evidentemente em níveis de sofisticação diferente. Aí o que eu acho, se a gente olhar para as grandes empresas de software hoje, trabalhando com AI ou não, que estão conseguindo escalar, especialmente em nichos específicos, elas têm feito um ótimo trabalho de modularização de produto, que é um pouco do caminho que a gente está seguindo, que é, vou pegar exemplos gigantescos para a gente ter aqui como referência, né, o Figma, por exemplo, que pode ser comparado aí com o Adobe, recentemente com as ferramentas como Lovable, Cursor, etc. O Figma, ele é usado pelo designer autônomo, tá lá na casa dele fazendo um projeto de freelance, e ele é usado por todo o time de design de uma empresa de 15.000 funcionários. O que que você tem de diferença ali, né, basicamente? A modularização do produto. Para essa pessoa, ela não precisa de um grau de segurança super profundo, esse aqui precisa. Essa pessoa que está trabalhando como freelancer, ela não precisa de ferramentas de colaboração, ela trabalha sozinha. Esse aqui precisa, sei lá, o resultado do trabalho tem que ser compartilhado com 10 pessoas. Então, mas o produto é o mesmo, né. Se você olha para o que ele faz, o que ele agrega como propósito de valor, é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente olha para o nosso modelo de escala a partir de hoje e já há algum tempo, é assim que a gente quer seguir. Quando eu vou mexendo um pouco no meu perfil de cliente, o produto, a proposta de valor, ele segue a mesma,
só que eu vou me adaptando ao que o cliente quer e ao que ele consegue pagar. Tem que ser justo também, né, sob a perspectiva daquela pessoa que está contratando o software. Então é mais ou menos isso, assim, de maneira geral. Boa. E tem uma coisa que você falou que eu achei muito legal e eu acho que puxa muito para um próximo tópico aqui, que você falou assim: "A solução da gente, ela tende a ser uma solução inevitável no mercado". E é engraçado que eu escuto muito esse termo, olhando para o outro lado que eu atuo hoje, que é com investidores, de que isso se torna também um fator de análise para definir startups que são ou não investíveis. Vamos inventar uma palavra aqui, né? Eh, o fato de você estar construindo soluções que são inevitáveis, e a palavra inevitável eu acho que ela é muito precisa nesse sentido, eu acho que isso também se torna um elemento estratégico para você atrair capital, para você conseguir organizar agora não só os fundamentos, mas organizar a estrutura do negócio para que, como você disse também, ano após ano você consiga estender um pouco do potencial do seu ICP, atraindo uma parcela maior de clientes, obviamente gerando todo um posicionamento de mercado, um posicionamento de receita e etcétera. Nessa linha da captação, historicamente a Inspira já fez captação de investimento, e eu queria entender, na tua posição como fundador, como CEO, como é que foi esse processo? Quais foram ali os teus aprendizados no processo de captação? E o que é que eventualmente você colocaria na mesa hoje para uma próxima rodada, para uma próxima experiência em atrair capital? Ótima pergunta. O jeito que a gente enxerga captação de investimentos, a gente enxerga, talvez seja um clichê do ecossistema, mas eu acho que é um clichê muito válido nesse caso, que é: vamos enxergar como meio e não como fim, né. E quando você enxerga como meio, você começa a perceber que faz sentido ter isso só em determinados momentos, quando aquele meio do caminho você precisa de uma injeção de aceleração ou de qualquer coisa que você queira fazer que seja diferente, para atingir um determinado objetivo que você planejou, né. Por que que eu falo isso? Quando a gente funda a empresa, a gente começou inclusive com o aprendizado de startups que a gente se aproximou por conta da Endeavor, com a mentalidade mais bootstrapping, né, no sentido de, com o pouco que a gente tem, com o pouco de dinheiro que a gente reuniu, proprietário nosso mesmo, family and friends ali, né, aquelas pessoas ao redor, vamos fazer um business que seja sustentável e que, se algum dia fizer sentido a gente olhar para trazer um investimento externo e falar assim: "Cara, eu quero neste momento fazer isso para acelerar meu produto, ou preciso montar, profissionalizar meu time", ou qualquer coisa parecida, é o que eu vou fazer. E foi exatamente o que a gente fez também, muito apegado à metodologia, framework, e eu acho que isso foi de alguma maneira mudando ao longo do tempo, né, porque quando a gente começa a empresa, a gente está falando de 2021, momento em que se tinha vamos dizer, um boom de captação. Acho que de alguma maneira a gente se beneficia disso, apesar de a gente não ter feito uma captação à época, tá. Mas o que eu quero dizer com isso é, o ambiente era muito pronado a: você vai captar dinheiro porque o foco, né, a métrica que eu quero ver é a startup crescer. Por que que eu digo que a gente se beneficia? Porque isso, depois de um tempo, acabou mudando, como sempre acontece, né, é algo um pouco mais cíclico, né. E por que que isso é importante? Como a gente não entrou de cabeça nisso, o que aconteceu? Em 1 ano e meio a startup já estava em break-even, né, então a gente se pagava já, né, a gente começou inclusive a gerar caixa com 8 pessoas no time, basicamente. E aí, qual foi a nossa lógica? A partir do momento que o dinheiro vai sobrando, a gente vai reinvestindo e vai crescendo. Isso durou basicamente 2 anos e meio, quase 3 anos, até 2024. Em 2024, aí sim, a gente resolve fazer uma captação. Por quê? Com o mesmo olhar que a gente tinha, eu ainda estava crescendo, eu ainda estava conseguindo reinvestir o pouco que sobrava mês a mês no meu time, crescendo vamos dizer, em linhas saudáveis, com uma geração de caixa, com números um pouquinho mais redondos. E aí o que aconteceu? Isso nos levou a conseguir, de alguma maneira, atrair investidores também. Por quê? Além de eu estar com que seria o SaaS Metrics ali, né, relativamente redondo, eu tinha o resto para conseguir vender. E aí uma coisa que a gente sempre se apegou, que foi a metodologia que a gente aprendeu na Endeavor também, do tripé, que é o seguinte: para você ter um business que talvez seja atrativo a nível de investidores, ou que o investidor vai falar: "Cara, conseguimos escalar isso aqui, eu tenho um retorno razoável", né, que é o retorno que o venture capital exige, por exemplo, você precisa ter 3 coisas, né: um time, se é early stage. Então, assim, se o time não tiver capacidade ou não tiver um diferencial para construir aquilo, provavelmente vai ser difícil de conseguir construir. E o nosso olhar, depois que a gente conseguiu validar com o mercado, são pessoas que vieram da indústria, são pessoas que entendem do problema, acho que eles vão conseguir
crack the code ali, vamos dizer assim, né. Segundo ponto, olha, estão trabalhando num problema, de uma maneira, organizada e entenderam qual que é o primeiro ataque, qual que é o segundo, como é que você planeja o crescimento da empresa para essa escalabilidade, que é o que a gente, como eu acabei de dizer no tópico anterior, a gente fez também, eu diria. E um terceiro que eu acho que você falou da inevitabilidade, né, o que que é para mim a inevitabilidade? É o timing. E aí eu acho que aqui é um componente mais externo do que interno, a Inspira, ela surge no momento em que surge uma tecnologia que, como nunca antes, lida com dado, com texto, que é o tal do LLM, né, tem uma palavra importante ali no meio que é language. A gente tem um modelo, uma capacidade de processamento absurda que trabalha bem com texto, que é o que o advogado lida o dia inteiro, texto. E aí, se vocês forem olhar em todos os relatórios que surgem sobre quais profissões vão ser impactadas por esse novo produto, por essa nova tecnologia, a advocacia, e se não é o primeiro, é o segundo que aparece no relatório, né. E aí o que eu quero dizer, tem um timing ali, que não sou eu que controlo, talvez uma questão um pouco mais macroeconômica, mas que favorece olhar e falar assim: "Olha, se a gente injetar dinheiro aqui, né, se eu acelerar neste momento, com esse time, com esta visão de problema, eu acho que eu vou conseguir colher frutos". E aí foi assim que a gente olhou e falou assim: "Olha, agora tá num timing interessante, o produto já tá um pouco mais consolidado, já tem uma empresa estabelecida, com números, etcétera. Acho que chegou o momento de profissionalizar", esse era o nosso papo. O que que eu quero dizer com profissionalização? Trabalhar, por exemplo, em construir mais camadas de liderança na empresa, para que a gente conseguisse lidar com mais problemas ao mesmo tempo. E aí a gente olhou e falou assim: "Putz, quanto tempo eu vou demorar para construir isso no pace que eu estou?". "Ah, vai demorar 12 meses". A gente olhava e falou assim: "Cara, mas o timing tá aí, talvez seja um momento importante para fazer agora. Então vamos entrar numa lógica diferente de começar a queimar um pouco de capital para depois virar esse jogo de novo". E isso foi sendo construído dessa maneira. Atingimos o objetivo? Atingimos. Putz, será que estamos preparados para uma nova rodada? E aí, a partir daí, a lógica é a mesma, tá num time interessante, a gente precisa desse dinheiro para fazer alguma coisa que a gente não faria se não tivesse, e assim por diante. Então é um pouco assim que a gente construiu a nossa lógica de captação de recursos. Cara, isso é muito legal. E aí, só um ponto que é interessante sobre isso. Há muito tempo, a gente aprendeu, e aí os fundamentos que às vezes mudam, né? Os fundamentos da captação de investimento, como você muito bem colocou, eles não são tão rígidos como o de criação de negócio, eles são cíclicos. Há muito tempo atrás, a gente aprendeu que o ABC das startups é captar para crescer e queimar caixa e investidores que falavam startup não é feita para dar lucro, investidores que falavam que se está gerando caixa tem alguma coisa errada. Hoje a gente entende, e finalmente entendeu, porque eu sempre fui defensor dessa segunda linha, mesmo quando tive startup em 2013, quando muita gente ainda falava sobre essa primeira visão, eu vejo investimento como um adiantamento de resultados. Eu estou adiantando um resultado. Se eu trago o capital num momento que eu enxergo o caminho de crescimento, mas eu ainda não tenho os recursos para chegar lá, mas eu sei que dá para chegar, eu trago aquele recurso, eu chego naquele resultado, eu viro para o meu investidor e falo assim: ó, teu dinheiro que tu colocou aqui tinha risco, mas eu cheguei aqui. A partir daqui, o teu dinheiro começa de fato a valorizar, porque daqui para frente é só ganho para mim e para você, que entrou apostando que eu chegaria nesse patamar. Mas ali eu tenho que voltar a ter caixa, eu tenho que voltar a ter sustentabilidade financeira, eu tenho que voltar a ter um comportamento no mesmo racional financeiro de ser bootstrapping. E eu acho que você colocou isso muito bem. A gente volta a construir caixa, a construir estabilidade, para lá na frente trazer mais capital, dar outro salto. Então, o crescimento escalável que a gente aprende nos fundamentos das startups, ele não sai da mesa. O que é que muda? A forma que você escala, né. Lá no começo da tua fala, você falou assim: "Ah, o serviço não é escalável". Me lembrou um texto também antigo do Paul Graham, que é "Don't scale to be scale", né. Então assim, cara, você começa não escalável para escalar. Esse texto também é um fundamento. Mas a forma de escalar mudou, né. Então eu acho que essa tua experiência e eu sempre gosto de trazer, a visão sobre captação, porque é isso, velho, é o dia a dia, é você entender, tá entrando X para eu entregar Y, se eu não entrego Y, eu vou ser cobrado por Y, e o próximo X que eu vou precisar atrair pode não vir, né. Então você entra num ciclo agora destrutivo, em vez de você entrar num ciclo de crescimento. Sem Mas dúvida. Rafa, pode falar. Não, é uma coisa que eu posso trazer talvez como
uma experiência mais prática, desse jeito que a gente fala também parece que é um negócio assim: "Ah, eu quero o investimento, eu vou conseguir", né. Ainda Seria tem muito bom. Pois é, né. Ainda tem essa, eu posso dizer que a gente passou mais uma estatística que a gente seguiu a Fairphone, que é para cada um investimento que você consegue, você toma 150 nãos, é bem É isso isso aí. mesmo, né. A estatística é provada, mas uma coisa que independente da estatística, a gente sempre olhou nesse viés que você tá falando, é, a gente gostaria de ter um pouco, sempre teve essa visão, os 4 aqui, os sócios, né, eu quero ter o controle da jornada da startup no máximo que eu conseguir. E o que isso significa, assim, eu quero conseguir poder captar sem isso que seja uma necessidade, senão eu vou morrer. Porque é isso que traz todo o desespero e faz essa visão que você trouxe de plano ser basicamente dizimada. Porque quando você está na necessidade de atrair capital para conseguir operar, não existe muito bem um plano que não seja sobreviver, é o plano máximo. E o É plano de isso aí. sobrevivência, ele vai te custar muito caro, ainda que você consiga passar pela estatística de 1 para 150, ele vai te custar muito caro a nível de custo de oportunidade que você vai ter para trazer esse capital, a nível da sua participação societária ou qualquer coisa parecida. Então, o nosso ângulo ele sempre foi muito nesse, né, também, de se você constrói uma empresa sustentável, minimamente saudável, com números redondos, você tem a possibilidade é uma coisa que você vai querer, você pode, e aí vai depender do 1 para 150 você conseguir, mas pelo menos é uma opção que você tem. Exatamente. Rafa, para a gente fechar aqui nosso papo, acho que a gente conseguiu entender da tua trajetória, entender a Inspira, entender essa experiência aí de captar investimento. Falta a gente entender como é que você se enxerga como CEO, como cofundador de uma startup como a Inspira. O que que você vê enquanto papel, enquanto responsabilidade para ocupar a posição que hoje você ocupa? Pergunta muito filosófica essa, mas eu confesso que já pensei sobre ela muitas vezes. Foi algo também que, assim, não era algo que eu mirava, eu não tinha o desejo de vou ser o CEO de uma startup, inclusive quando a gente funda a empresa, era algo que a gente não tinha colocado, né, estávamos em 4. 3 pessoas com backgrounds até parecidos, assim, então que desafio cada um pega, que desafio cada um ataca, então não foi algo que eu sempre: "Nossa, esse é meu sonho", nada disso. Mas o que eu enxergo hoje estando nesse papel, por uma razão natural e orgânica que eu cheguei nele, né, basicamente pelo que eu fazia ou pelas áreas de interesse que eu tenho, é, não tem, na verdade, função, na minha opinião, mais importante do CEO, são 2, e eu aprendi isso também estudando um pouco o assunto, mas a mais importante para mim, ela é cultural, e quando eu digo cultural, é a parte de liderança, né, e o jeito que eu enxergo a liderança, falo isso para o meu time o tempo inteiro, é exemplo. Se eu quero que a pessoa faça ou siga ou haja daquele jeito, que é a nossa cultura aqui como empresa, eu tenho que fazer a mesma coisa, é o walk the talk, e aí eu acho que não tem muito segredo, que quando você faz isso com consistência, você não precisa falar muito, as coisas só acontecem. Então eu sou meio obcecado com esse tipo de coisa, do tipo, eu não posso cobrar ou exigir alguma coisa de uma pessoa que eu faça diferente. É muito isso, né, não pode ser eu falo do que eu digo, não o que eu faço, eu acho que não funciona bem, porque você começa a corroer, destruir aquela cultura que você está montando. Esse é o principal papel, as pessoas olharem e falar assim: "Cara, eu acho que faz sentido o jeito que ele trabalha, o jeito que ele pensa, a gente tem valores em comum, acho que a empresa tem que rodar da mesma maneira", eu acho que é a minha principal responsabilidade. E a segunda, que ela nunca deixa de existir, é: você toma decisões estratégicas todos os dias. E as decisões estratégicas te levam para esse caminho de eu vou ter dinheiro para seguir ou eu não vou ter dinheiro para seguir, que é o controle do caixa. A frase emblemática de sempre, "cash is king", eu acho que é muito da minha função também. Então, quando eu olho para o meu dia a dia, ainda que eu faça múltiplas coisas, esteja aqui, a gente tem uma estrutura hoje muito horizontal, multidisciplinar, então eu opero o produto, eu consigo vender, eu consigo falar com o cliente, eu estou falando de balanço, eu estou com o investidor, né, enfim, tem múltiplas funções, mas a empresa só opera se tiver caixa. Então, todas as decisões estratégicas que a gente toma tem que ter esse olhar. E isso é uma coisa que, para tentar trazer uma visão um pouco mais pessoal para sua pergunta, e aí eu finalizo, é algo que não é trivial de se lidar. E aí eu tô falando de uma pessoa que eu era advogado, não fui treinado para estar nessa posição, não foi algo que eu pensei, que eu sonhei, que talvez eu tenha até me preparado. Com 27 anos, 28, eu estava nessa posição pela primeira vez, sendo que na minha carreira anterior eu tinha liderado no máximo 2 pessoas, sendo um advogado júnior, assim, que tinha, na verdade, não era uma liderança, era uma gestão técnica de estagiários, por exemplo. E do dia pra noite chega assim: "Olha, você tá com a responsabilidade de não fazer o dinheiro não acabar, de guiar pessoas e dizer por que que a gente tem que ir pra lado A ao invés do lado B,
e tomar as consequências dessas decisões. A gente está falando hoje de uma empresa de 60 pessoas, que de alguma maneira, se sustentam por isso ou dependem disso, né. E eu não acho que é algo que a gente é treinado para fazer, ainda mais uma pessoa hoje eu tenho 32 anos, eu acho que eu tenho muito ainda a aprender, a ser a executar bem essa função, a ser um bom CEO. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer sobre isso é que eu gosto, naturalmente eu gosto, é o que me faz bem. Eu lido bem com isso, tem dias e dias, né, é uma montanha-russa realmente, não é fácil, tem pressão, tem muita responsabilidade, mas o que me fez estar na Inspira, talvez número um seja o desafio, é o desafio técnico de conseguir fazer isso acontecer e de criar uma empresa que consiga transformar uma indústria. Esse desafio me faz, ainda que eu tenha tido um dia ruim e um dia bom, me faz no dia seguinte acordar animado e fazer de novo. E acho que essa é a função principal de uma pessoa que está ali dando o exemplo, "Cara, eu tô aqui", escrevi inclusive essa semana um artigo sobre isso para o meu time. Acho que eu tenho que estar incansável nessa função para conseguir mostrar para eles que se a gente fizer assim, com consistência, com aquelas palavras clichês também do universo startup, resiliência, treino, a gente vai conseguir chegar lá. E acho que eu tenho que ser esse exemplo. Se eu fizer diferente, se eu ficar trabalhando da praia enquanto todo mundo trabalha, eh trabalhando na praia não, estando na praia, né, porque hoje a gente está no remoto e muita gente trabalha na praia. Se eu estiver na praia descansando enquanto os outros estão trabalhando, não vai ser tão legal. Então eu tenho que realmente fazer esse trabalho de liderar por exemplo, acho que é minha principal viés aqui, minha principal função. Boa. Cara, eu acho que isso é um reflexo da maturidade que se constrói na prática, né. Então, você falou: "Ah, não me preparei para isso". Eu posso arriscar dizer que até quem vem de uma formação de negócios, de uma formação de gestão, por melhor que seja, na hora que vê 60 pessoas para coordenar, junto com um negócio que tem seus riscos naturais, essa experiência ela dura até a página 2. Né, então assim, eu acho que a importância de trazer essa experiência nessas conversas é isso, que cada prática importa, cada aprendizado eu acho que é válido, e eu faço essa pergunta para todo mundo, porque quem está ouvindo a gente até aqui, até para dar o fechamento da conversa, eu quero entregar alguém que a pessoa também possa tomar como uma referência para acompanhar, mas não como um exemplo para se copiar. Então não adianta pegar a trajetória do Rafa, fazer um Ctrl C, Ctrl V e achar que vai dar certo na sua trajetória, não é assim. Mas ter uma referência e ter referências que vão além daquelas que a gente vê todos os dias é muito importante, porque a gente está olhando para alguém que está fazendo no dia a dia, alguém que está lá botando a mão na graxa junto com todo mundo, para fazer as coisas acontecerem, para fazer o negócio se consolidar e gerar valor no mercado, né. Então Rafa, eu te agradeço pelo papo, acho que a gente conseguiu aqui conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais da Inspira. Digo também para quem está ouvindo que no complemento desse vídeo tem um texto aqui que você pode aprofundar um pouco mais. Recomendo que você siga o Rafa ali no LinkedIn, tá o link dele aqui relacionado. Siga a Inspira, entra lá no site, dá uma olhada, vê o que é que eles fazem. Isso é legal para você ter noção do que é que está acontecendo nesse ambiente de startups, independente se você tem startup no mercado jurídico, não tem, são referências, são coisas que a gente tem que olhar para conhecer mais o momento do empreendedorismo digital no Brasil. Então, Rafa, obrigado mais uma vez, obrigado pelo papo, espero que você tenha gostado. Adorei, sempre que puder, se você achar que eu posso ajudar, trazer alguma coisa como referência ou não, pelo menos para a gente ter um papo legal sobre assuntos que a gente gosta de falar, estarei à disposição. Muito obrigado e espero que tenha uma próxima aí, muito em É breve. isso, é isso. E a Camelo tá de portas abertas, o que você Boa, quiser, o espaço, velho, vamos usar e vamos compartilhar mais experiências sim. Obrigado, viu. fechado, valeu. 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 E a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu.